Palestra: Escolha e mudança de consciência, de Neville Goddard. 24 de fevereiro de 1963. A eleição é um ato de Deus, não baseado em qualquer superioridade inerente dos eleitos, mas baseado no amor e na graça de Deus e em suas promessas ao Pai. Que ninguém se gabe de ter sido chamado, que ninguém se vanglorie de ter sido eleito, porque todos serão chamados, mas no tempo predeterminado por Deus. Portanto, esta noite, meu tema é escolha e mudança de consciência. Deus fala ao homem por meio de sonhos e se revela em visão, e nós somos mestres em interpretar mal suas palavras. Um sonho é uma parábola que contém um único fio de verdade. Não tente entender cada palavra ou evento do sonho. Talvez sejam vários sonhos, várias histórias em um único sonho, cada história contém seu próprio fio de verdade. Deixe-me compartilhar um daqueles sonhos de um amigo. Seu sonho é dividido em 3 partes. É um sonho maravilhoso em um nível superior. A senhora diz: eu estava em uma velha e confortável casa de fazenda. Lá fora, um velho cavalo pastava ao sol e um velho cachorro dormia debaixo de uma árvore. De repente, um homem apareceu na minha porta e disse: você foi escolhido e deve deixar este lugar. Por um momento, entrei em pânico. O que ele faria com a casa e os animais lá fora? Talvez você possa vendê-los ou doá-los. Então o homem, depois de ler meus pensamentos, disse: não, você não pode vendê-los ou doá-los. Você deve deixá-los como estão e sua partida deve ser voluntária. No momento em que decidi sair, a cena mudou e estou em um mundo completamente diferente, conversando com um homem e uma mulher. Eles me dizem que devo jogar 3 jogos, dos quais 2 foram concluídos, embora eu não me lembre de jogá-los. Agora, parado no centro de um lindo campo verde, ao longe avistei uma enorme montanha. Eles me disseram que eu deveria atravessar este campo, colher o que pudesse pelo caminho e chegar ao topo da montanha em 10 segundos. Então, devo interpretar o que consegui ao longo do caminho. Pegando algumas pedras, comecei a correr, parando de vez em quando para pegar mais pedras pelo caminho. Quando cheguei ao topo da montanha, descobri que minhas pedras haviam se transformado em pepitas de ouro fundidas. Estendendo a mão para quem estava ali ver, eu disse: então o sonho mudou e estou olhando para uma criança deitada em um berço. Sua cabeça parecia ter marcas, como se tivesse estado em pedras ou areia. Esfregando a cabeça do menino, alisei sua pele e ele sorriu. Então eu o vesti, deixei-o mais confortável e, enquanto o alimentava, acordei, ainda vendo o sorriso em seu rosto. Deus falou com esta senhora em um sonho glorioso. Uma casa é o símbolo do estado em que você vive. O dele era muito confortável. Um cachorro é o símbolo da fé, chamado Caleb nas Escrituras. Foi ele quem atravessou o rio com Josué, ele é chamado cão da fé. Agora, um cavalo é o símbolo da mente. No caso dele, representava uma maneira confortável de pensar. Então o homem aparece para dizer a ela que ela é a escolhida. Nas Escrituras, o mensageiro de Deus é sempre o próprio Senhor, porque o meu nome está nele. Portanto, o Senhor apareceu, não como uma estranha criatura do espaço sideral ou como uma força impessoal, mas como um homem comum. Ele diz a ela que ela é escolhida. Escolhido para deixar esta idade. Ela não pode vender ou doar seu atual estado de consciência. Ela deve voluntariamente deixá-lo para outra pessoa ocupá-lo. Agora, na última carta de Paulo a Timóteo, ele diz: chegou a hora de eu partir. Ele então menciona 3 eventos, dizendo: combati o bom combate. Terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé. Como Paulo, ela combateu o bom combate e terminou a carreira, porque guardou a fé, como todos o farão, porque Deus está fazendo tudo. Mais tarde, ela encontra a sabedoria personificada como um garotinho, aquele que disse:
Antes de ele criar os céus, eu estava ao seu lado como um garotinho. Era seu deleite diário, regozijando-se constantemente em sua presença e regozijando-se com os assuntos dos homens. Ouça com atenção. Quem me encontra encontra a vida, mas quem peça contra mim prejudica a si mesmo, pois todos aqueles que me odeiam amam a morte. Ela encontrou o menino. Ela encontrou a vida. Animando corpos neste mundo de morte, estamos destinados a nos tornar espíritos doadores de vida ao encontrar a vida. Tendo vencido a corrida, tendo guardado a fé, tendo combatido o bom combate, ela encontrou o filho. Não se preocupe com todos os pedacinhos de um sonho, basta olhar para os símbolos presentes lá. Agora deixe-me repetir mais uma vez, as escrituras não são história e os personagens retratados não são pessoas, mas personificações de estados eternos de consciência. Todos nós começamos esta jornada para a morte no estado de Abraão. No capítulo 23 do Gênesis é dito que Sara morre e Abraão se torna um estrangeiro em uma terra estrangeira por 400 anos. Chamado de pai da multidão, Deus prometeu a Abraão que voltaria trazendo todos consigo. Dirigindo-se aos hititas, Abraão lhes diz que não tem terra para enterrar sua esposa, e eles dizem: ouça-nos, nosso Senhor, você é um poderoso príncipe entre nós. Pegue o mais seleto de nossos sepulcros, pois ninguém lhe negará seu sepulcro, nem impedirá que você enterre seus mortos. Todo filho nascido de mulher é Deus Pai, sepultado no sepulcro dos hititas, chamados cananeus. Todo homem negro, todo homem branco, toda nacionalidade, raça ou credo, nascido de uma mulher, é um cananeu onde Deus Pai está sepultado. Este foi um ato deliberado, não uma punição. Ouça as palavras do Salmo 82. Deus tomou seu lugar na Assembleia Divina, no meio dos deuses ele exerce julgamento. Vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, ainda assim, como um homem, eles morrerão e cairão como um homem, ó príncipes. Nós é que caímos deliberadamente nessas roupas, nessas sepulturas. Um Deus está enterrado em cada crânio. Você não começou no ventre de sua mãe. Você está sepultado no corpo que sua mãe teceu para você, e daquele sepulcro você será chamado em cumprimento da promessa de Deus. Deixe-me repetir, a eleição é um ato de Deus, não baseado em qualquer superioridade inerente dos eleitos, mas baseado no amor e na graça de Deus e em suas promessas ao Pai. É ao Pai que a promessa é feita. Todos receberam a promessa de que morrerão e ressuscitarão desse estado. Todos serão chamados da era da morte para reentrar na era da vida eterna. Esta senhora foi chamada. Ela foi escolhida e todos os eventos registrados nas Escrituras acontecerão nela. Comove-me além da medida saber que, neste pequeno círculo, tantos estão sendo chamados. Todos serão chamados, porque Deus está neles e Deus não pode deixar de ressurgir em cada um. Depois de ter jogado todos os estados, como todos devem fazer, você terá guardado a fé e Deus cumprirá a sua promessa e se levantará em você, assim como se entregou a você. É o Deus em você que disse: ninguém tira minha vida, mas eu mesmo a dou por minha própria vontade. Eu tenho o poder de entregá-lo e o poder de recuperá-lo. À medida que o poder de Deus aumenta em você, você sai desta era. Agora o sonho de outra pessoa, ele está dirigindo o carro de sua esposa em uma estrada montanhosa. De repente, o cabelo de sua nuca pega fogo e ele se vira e esfrega a cabeça no encosto do banco para apagar o fogo. Mas ao fazer isso, ele perde o controle do carro e cai do penhasco em câmera lenta. Vendo que a queda é de cerca de 100 metros, ele abre a porta do carro e pula, dizendo para si mesmo: isso é um sonho que eu sou. Com esse pensamento em mente, ele desce ao chão, leve e macio como um floco de neve, e acorda em sua cama, dizendo a si mesmo: eu tive esse sonho 3 vezes, e todas as vezes eu o escrevi para Neville, mas esta é a primeira vez que acordei no sonho. Qual é o único fio da verdade neste sonho? Ele está viajando no carro da esposa. Uma esposa é aquilo a que estou apegado.
Um estado que leva meu nome. Existem estados infinitos neste mundo e quando você entra em um estado, você se casa com ele. O estado pode ser de luxo ou problemas de saúde, o estado de ser ignorado ou famoso, mas qualquer estado é a emanação de Deus, sua esposa. O sonho denota uma mudança do estado em que o Deus nele residia, para um estado totalmente diferente. Talvez ele esteja atualmente casado com um estado onde ganha $10.000 por ano e queira viver no estado ganhando $40.000 ou mesmo $100.000. Não há nada de errado com isso. Cada estado é uma vestimenta, pronta esperando que você a coloque, e você é livre para usá-la e, portanto, se casar com qualquer estado que desejar. Se você quer ser importante à vista das sombras, você pode, mas quando Deus em você despertar, todas as sombras desaparecerão e você retornará melhorado e glorificado ao ser que era antes de descer para a morte, porque este é o mundo da morte. Tudo aqui aparece, cresce, diminui e desaparece. Você não morre quando os homens o chamam de morto. Você ainda está vestido com a mesma roupa, mas mais jovem do que era quando saiu, para crescer novamente, diminuir e desaparecer, para repetir o ato indefinidamente. Isso é o que a Bíblia ensina. Leia o capítulo 20 do livro de Lucas. Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que se consideram dignos de chegar a esse século não se casam nem se dão em casamento. Porque eles também não podem morrer. Existem duas idades diferentes. Permanecemos nesta era, experimentando estados repetidas vezes até sermos escolhidos e chamados para entrar nessa era. E porque você é tão único, eles te chamam um por um, porque ninguém pode tomar o seu lugar. Você faz parte do corpo de Deus, o Deus que caiu deliberadamente. O Deus que, chegando ao limite da contração, enterrou-se em seu sepulcro escolhido, sua caveira, de onde se levantará conforme prometido no início. Eu digo, vocês são deuses, vocês são todos filhos do Altíssimo, não apenas alguns, mas todos vocês. No entanto, você morrerá como um homem e cairá como um homem, ó príncipe. Agora vos digo, ó poderosos príncipes, o túmulo que escolhestes foi pago por 400 siclos de prata. 400, em hebraico, traz o sinal da cruz. O preço que Deus pagou para se tornar você. Quando Abraão entrou na sepultura, tornando-se tita, Deus morreu esquecendo-se completamente de quem eu sou. Ele não fingiu, mas se enterrou em seu crânio e morreu lá para ficar até que eu nasça de cima. Então a memória volta. Mas até lá, não importa o papel que ele desempenhe no mundo, ele não sabe quem ele é. Você pode ser o mais sábio dos sábios, o mais forte dos fortes, e ainda assim não saber quem você é até que Deus desperte em você. Ele pegou o tolo para envergonhar o sábio, ele tomou os fracos para envergonhar os fortes, ele tomou aqueles que são pequenos e desprezados, até mesmo as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são. Jesus Cristo é definido como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele é nossa fonte, que tornou-se para nós nossa sabedoria, nossa justiça e nossa redenção. O próprio poder de Deus é Cristo Jesus. Sua própria sabedoria é Cristo Jesus, e ele fez de Cristo Jesus sua sabedoria e sua redenção. Portanto, Cristo em você é a esperança da glória. Porque quando Cristo voltar, Deus reunirá de volta a si mesmo seu poder criativo e sabedoria, aquele poder e sabedoria que foram enterrados no homem. Minha amiga, em sua visão, trouxe suas pepitas de ouro de volta ao topo da montanha, onde todas as experiências no mundo da morte se juntaram e se fundiram em uma mente de sabedoria dourada. Então Deus se fortalece, tendo atingido o limite de contração, ele se expande. Tendo atingido o limite de opacidade, torna-se translúcido, portanto, ele é muito maior do que era quando caiu no Hitita. Quando uma criança nasce, ela vive porque Deus se enterrou nela. Não pense que porque alguém vai para a câmara de gás hoje à noite, ele é menos do que você. Também não permita que ninguém coloque sua posição acima de você, porque ninguém é importante neste mundo.
Não há ninguém além de Deus que está enterrado em cada pessoa no mundo, e cada pessoa é a mesma. Deixe-me repetir, a eleição é um ato de Deus, não baseado em qualquer superioridade inerente dos eleitos, mas baseado no amor e na graça de Deus e em suas promessas ao Pai. Todos receberam a promessa de que ele seria redimido, e Deus cumpriu sua promessa. Cristo Jesus em mim é o poder e a sabedoria de Deus, e quando eu for redimido, eu sou ele, porque tudo o que se fala dele, eu experimentei. Ainda uso uma roupa chamada Neville, mas acordei para outra era. Ainda sou o mesmo homem no mundo de César. Eu ainda assino meu nome em meus cheques, e as sombras que os recebem podem trocá-los por mais sombras com base na minha assinatura. Mas o ser que é chamado para um mundo completamente diferente, era antes do começo, mas agora foi aprimorado por causa da experiência. Então, todos ficam mais ricos por virem a este mundo, porque o poder criativo de Deus foi aumentado. A criança que você viu é um símbolo de seu poder criativo transformado. Ela experimentou uma mudança de idade. Mas o homem experimentou uma mudança de estado. Posso dizer a ele esta noite que o sonho não significa que ele está deixando este mundo. Ele tem uma esposa para sustentar e filhos pequenos para criar. O sonho não tem nada a ver com quebrar o pescoço aqui ou se divorciar de sua esposa, porque ele não é casado com ela, mas com um estado neste mundo. Ele sai de um estado e entra em outro, nobre ou ignóbil, porque estava dirigindo o carro da esposa quando acordou e percebeu que era um sonho. Agora, no sonho acordado, você pode aprender a controlar sua imaginação para mover seu estado de um nível para outro, mas não pode mudar de idade. Isso surge do nada. Isso vem quando você menos espera. Ninguém pode ganhar a saída desta era. Isso vem sobre você de repente, como prometido no começo. Portanto, não deixe ninguém se gabar e dizer que ganhou o reino. Todos nós passamos pelos fornos para o seu próprio bem, porque o seu nome não pode ser dado a outro. É seu, como prometido antes do mundo começar. Deixei o Pai e vim ao mundo, outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui há pré-existência, encarnação, partida e predestinação. Não leva apenas 70 e 80 anos, mas muito, muito tempo. E o pigmento de sua pele, sua posição social ou intelectual. Se você quer a sombra da fama mundana, pode tê-la, mas isso não o ajudará a acordar do sonho da vida. Se você se apaixonar pelo que estou dizendo e colocar seu coração completamente na graça que vem a você no momento da revelação de Jesus Cristo em você, você está no limite. Mas se isso não lhe interessar e se você estiver interessado em mais dinheiro, então consiga mais dinheiro. Se você quer mais dinheiro, mais fama, o que você quiser, pegue, porque todos eles são sombras. Uma casa grande é uma sombra grande e uma casa pequena é uma sombra pequena, então isso realmente não importa. Mas esta noite, pare nestes dois. Como a senhora, você não pode ganhar mais do que ela, porque ela foi chamada. Mas, como no outro caso, você pode deixar o estado com o qual está casado. Como você faz? Pelo ato de sentir. Sinta os tons de realidade que seriam seus, se você fosse casado com o estado de seu desejo realizado. Como seria a sensação se você fosse a pessoa que gostaria de ser? O sentimento move você de um estado para outro. Tudo é um estado que é real, mas invisível. Sem saber disso e sem ver evidências para apoiar o estado desejado, você pode voltar ao antigo. Esperando que o novo estado aconteça agora, você não permanece fiel a ele. Mas se você permanecer aí até que seja natural pensar desse estado, ele nascerá em seu mundo. Há um período de tempo entre sua entrada no estado invisível e sua visibilidade, e ele tem que vir. Tudo tem um intervalo de tempo. A visão tem seu próprio tempo determinado. Se parecer longo, espere. É seguro e não vai demorar. Uma ovelhinha leva 5 meses, um homem 9 meses, um cavalo 1 ano.
Todos estes são intervalos fixos de tempo. Quanto tempo levará para um estado se tornar objetivo? Enquanto a natureza daquela semente exigir para eclodir. Tudo o que você precisa fazer é entrar no estado e psicologicamente permanecer lá. Embora você continue a caminhar fisicamente na Terra como uma pessoa, conforme você pensa a partir de seu estado psicológico desejado, isso assume conotações físicas e se torna um fato em seu mundo. É assim que você passa de um estado para outro enquanto espera que a promessa de Deus se cumpra. Nesse dia você será chamado e incorporado ao seu corpo imortal para expressar uma translucidez e expansão muito maior do que você conhecia antes do início de sua jornada para o mundo da morte. Eu não posso te dizer a emoção que espera por você quando você experimenta o abraço do amor. Não há palavras para descrevê-lo, mas ao abraçá-lo, você se funde para se tornar um só corpo, um só espírito, mas sem perder a identidade. Todos serão chamados para essa mesma união. Todos experimentarão o fim da jornada, porque ninguém se perderá em toda a minha montanha sagrada. Agora vamos entrar no silêncio.